texto da nossa mensagem de hoje é um texto que nós vamos usar para poder nos levar a um tema. Nossa mensagem, então, não é expositiva, é temática, né? E é o texto de Josué, capítulo 1, no versículo de número 8. Nós vamos falar hoje sobre a EBD e a Bíblia. Josué 1, 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os seus caminhos e serás bem-sucedido. Palavra de Deus que edifica a nossa vida, e todo o povo de Deus neste lugar, neste momento, diz amém. Queridos, nós estaremos já semana que vem retornando os nossos encontros da Escola Bíblica Dominical, com muita alegria, com muita disposição, e esperamos que continuemos sendo bem-sucedidos neste tempo em que nós sempre nos reunimos para aprender e discutir a Palavra de Deus de maneira adequada. O que norteia a nossa vida dentro de um contexto espiritual e, assim, aliás, deveria orientar a nossa vida em todos os aspectos, não somente no contexto espiritual. Às vezes a gente usa essa expressão, né, vida espiritual, sentido espiritual, contexto espiritual, mas de uma forma inadequada, porque na vida do crente tudo é espiritual. Não existe uma área da vida que seja espiritual e outra área da vida que seja secular. Na nossa vida tudo deve ser espiritual. Não somente quando estamos na igreja, não somente quando nos reunimos à volta da mesa do Senhor numa ceia ou quando lemos a Bíblia, mas em todas as áreas. Na vida do crente tudo é espiritual, mas o que norteia a nossa vida, de modo geral, a nossa vida espiritual, é este livro aqui, que neste momento eu tenho nas minhas mãos e que você tem um também, pelo menos um, né? Eu, na realidade, não tenho um, devo ter uns 20, mais ou menos, né? Traduções diferentes, de Bíblias de estudo, Bíblias comentadas, todo tipo de Bíblia, né? A gente acaba criando carinho e aproveitando as perspectivas de vários teólogos para poder entender melhor a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. A Bíblia não é um livro comum, a gente sabe disso. Aliás, não é nem um livro, né? E não é um livro porque é uma coleção de livros. E não é um texto que nós temos apenas para ser lido. Ele precisa ser estudado. Nós precisamos refletir no contexto e nos textos desse livro todos os dias e aprendermos os seus conceitos, aprendermos os valores que ensina, as doutrinas que exara. E, acima de tudo, precisamos aplicar em nossa vida tudo quanto aprendemos nele. É muito bom que isso seja esclarecido. Nós sabemos que é mais do que um livro, como eu já disse, é uma biblioteca. E você sabe aquelas bibliotecas de consulta de ambientes escolares, né? Aqui, em algumas escolas, tem a biblioteca, principalmente em faculdades, né? Uma faculdade tem que ter uma biblioteca. Lá na escola que você está, deve ter uma biblioteca imensa. Então, é muito parecido com a Bíblia. É parecido, mas não é igual, porque aqui é a palavra de Deus. Aqui o conteúdo é inspirado por Deus. Conforme diria Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. É o livro de Deus. Eu gosto de dizer que a Bíblia é o manual do construtor, né?
Deus nos construiu, Deus nos fez e nos deu um manual de vida. Quando você compra algum equipamento, hoje em dia já não muito, mas antigamente vinha aqueles livrinhos, né, do manual. Hoje em dia não vem com nada, vem só uma folhinha, às vezes até em chinês, em inglês, para poder dizer como é que funciona, mas aí você vai na internet e você descobre. A Bíblia não, a Bíblia é um manual mesmo para a nossa vida. É um conteúdo inspirado e cada livro que compõe essa pequena e maravilhosa biblioteca tem um gênero e um estilo bastante particular. Porque são vários escritores, cerca de 40 na realidade. Aí você vai dizer, mas não é um livro inspirado por Deus? Então todo mundo escreveu a mesma coisa. De fato, todos escreveram em coerência. Todas elas são escritas em coerência. Mas estes livros que compõem a Bíblia, eles foram escritos por estes 40 homens, são 66 livros, e que escreveram no período de 1500 anos. Foi Marcião, por volta do ano 140 depois de Cristo, o primeiro líder cristão histórico a propor a instituição de um cânon, né? Onde pudesse ter unicamente os conteúdos bíblicos que seriam aceitos pela igreja. Marcião depois se transforma num grande herege, né? Se afasta da igreja, mas ele deixou essa marca na história. E foi no concílio de Hipona, também conhecido como Sínodo de Hipona, realizado no ano 393, 200 anos depois, que foi estabelecido o cânon sagrado com estes 66 livros que nós conhecemos. No dia 8 de abril de 1546, 1200 anos depois, em outro concílio da igreja, no concílio de Trento, foi aprovado pela Igreja Católica a afirmação do cânon, e aí então eles não somente utilizaram esses, como incluíram mais 6 livros e 2 acréscimos. Aliás, foram 7 livros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livros e 2 acréscimos. E aí, então, são os livros chamados de deuterocanônicos, que não estão na nossa Bíblia, mas que estão na Bíblia, por exemplo, Ave Maria, que é dos católicos, né? E todas as outras versões dos católicos, que é o livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque, além de alguns acréscimos que eles fizeram no livro de Esther, no ano de 160, e no livro de Daniel, no ano 100. Esses acréscimos todos em grego, né? E aí você vê que é falsa a afirmação que os evangélicos tiraram os livros da Bíblia original, né? Na realidade, os evangélicos não tiraram os livros da Bíblia original. Os nossos queridos católicos que incluíram livros ao texto original 1200 anos depois. Bem, esses livros foram escritos por homens de todo o nível cultural. Eles eram muito diferentes entre si. Entre os escritores da Bíblia estão príncipes, reis, estão pescadores, tem até um boiadeiro no meio, profetas, pastores, 40 homens de formação diferente, alguns até se identificavam por alguns fatores, mas eram pessoas que tinham vida diferente, e todos eles falando de forma peculiar a respeito das coisas de Deus, mas numa sincronia perfeita. É por isso que esses livros são canonizados e os demais, os deuterocanônicos, não são, porque eles destonam do contexto dos outros 66, né? Então, esse é o motivo pelo qual nós, os evangélicos, não aceitamos estes livros no nosso cânon, porque eles, inclusive pela própria Igreja Católica, não são considerados canônicos, eles não foram canonizados, eles não foram levantados. A gente crê, irmãos, que Deus, na sua sabedoria infinita, Ele não somente inspirou os homens para poderem escrever, como também inspirou os homens para poderem agregar os livros inspirados nessa palavra, como também nos inspira em entender e perceber a vontade de Deus. Por que existem tantas
traduções. Acabei de falar que eu tenho umas 20 lá embaixo, né? No meio de tantas traduções, por que a gente consegue entender a vontade de Deus de maneira praticamente igual? Um ou outro grupo evangélico destona de alguma coisa, mas, via de regra, todo mundo entende da mesma forma, mesmo sendo com traduções diferentes. Porque o Deus que inspirou é o Deus que nos garante entender aquilo que Ele tem para a nossa vida, para edificar a nossa vida, segundo a sua vontade. Agora, esse livro, diferente da biblioteca da escola que eu falei, ele não tem o objetivo apenas de levar conhecimento, né? De trazer informação. Quando você estuda a palavra de Deus, na realidade, você está aprendendo a respeito de Deus e principalmente da direção de Deus para a sua vida. É para isso que serve a Bíblia. É um livro que nos conduz na nossa caminhada, que nos conduz para a transformação, que nos faz caminhar pelos caminhos delineados por Deus, né? Sobretudo, a Bíblia ela tem esse objetivo de trazer transformação à nossa vida. A minha vida foi transformada por Cristo. E muitas das coisas, ou todas as coisas que mudaram na minha vida, foi em decorrência daquilo que eu aprendi da palavra de Deus, né? Do Logos de Deus, que é o próprio Cristo. Deus é a palavra, Cristo é a palavra de Deus encarnada. E a palavra de Deus é Cristo, transcrito. Então, foi aqui que eu aprendi a viver, é aqui que você aprende a viver, e essa é a grande diferença desta biblioteca para outras tantas que possamos ter. Lá embaixo você vai na minha sala, tem uns 1.500 livros lá. Na minha biblioteca digital aqui eu devo ter uns 4.500 livros. Mas nenhum desses 6.000 livros que eu tenho se comparam a este aqui. Todos os outros que eu tenho, eles servem para poder me fazer entender melhor este aqui. Esse aqui é o livro texto, esse aqui é o livro básico. É a partir daqui que todos os outros têm sentido. Se não fosse isso, se não fosse este livro, os outros não teriam sentido. Então, é muito abençoador ler e estudar as Escrituras. E, biblicamente, eu poderia dizer, com base no texto de Timóteo que nós vimos acima, que esse estudo vai nos dar conhecimento, né, e sabedoria para a salvação, além de nos conduzir na vida segundo a vontade de Deus, de maneira verdadeiramente justa. E através dela também, nós conhecemos Jesus Cristo em todas as áreas que precisamos conhecê-lo. Eu digo isso porque ninguém aqui conhece Jesus na sua integralidade. Ninguém. Nem aqui, nem no mundo. Ninguém conhece Jesus na sua integralidade. Nós temos uma perspectiva de Jesus, né? E uma perspectiva que nos faz entender quem é Jesus, o seu propósito, a sua origem, a sua encarnação, mas Jesus na sua integralidade jamais poderá ser entendido por nenhum de nós, porque Jesus é Deus. É um absurdo imaginar que uma mente humana, por mais brilhante que seja, possa entender o Deus Criador da mente na sua plenitude, mas através da palavra de Deus nós aprendemos aquilo que Ele deseja que nós possamos aprender a respeito de si mesmo, a respeito de nós e a respeito de todas as coisas. É através da Bíblia também que nós conhecemos o pecado. Muito embora, mesmo que não tivéssemos Bíblia, nós saberíamos o que é pecado. Porque a nossa consciência é como se fosse um alarme para esse tipo de coisa. Ninguém peca sem saber que está pecando, sabia disso? Qualquer pessoa, mesmo que não conheça a Bíblia, mesmo que não seja cristão, quando ela faz alguma coisa errada, ela sabe, porque existe uma consciência que é conduzida por Deus. Mas na Bíblia nós conhecemos com mais profundidade. Conhecemos também na palavra de Deus a conduta que devemos ter como homens e mulheres de Deus. Quando eu digo homens e mulheres de Deus, eu digo homens e mulheres que propõem viver uma vida com Deus. Porque uma pessoa que não quer viver uma vida com Deus, ela não vai muito se preocupar, por exemplo, de vir na igreja, né, ou de
de viver alguns valores que para nós são inegociáveis, para eles são relativos. Mas a pessoa de Deus, a pessoa que decidiu caminhar com Deus, a pessoa que entregou sua vida a Jesus Cristo, essa pessoa vai conhecer através dessa palavra toda a vontade expressa do Senhor para a nossa caminhada neste mundo. E por aí vai, né? Muitas verdades, muito conteúdo, muito proveito nós temos quando nós estudamos a palavra de Deus. E é nesse contexto, nessa necessidade de crescimento, de aprofundamento da palavra de Deus, que nasce a escola bíblica dominical. É nesse sentido. A escola bíblica dominical ele está inserida num amplo contexto educacional denominado educação cristã. É aí que está inserida a escola bíblica dominical. E na Igreja Batista, nós valorizamos muito isso. Algumas igrejas nem têm escola bíblica dominical. É só as reuniões mesmo, né? E por ali fica, mas nós, a Igreja Batista e outras igrejas tradicionais, igrejas sérias, valorizam muito, porque nós sabemos que é através da educação cristã que nós encontramos o caminho para buscar o aperfeiçoamento do nosso caráter cristão. É claro que não fazemos isso apenas numa sala de escola bíblica dominical. Isso a gente faz o tempo todo, mas é justamente aqui, na escola bíblica dominical, que nós focamos nesse processo. Quando nós nos dividimos no domingo pela manhã e cada grupo vai para a sua sala, nós já vamos com o objetivo de focar em determinado conteúdo, em determinada temática e focar mesmo de maneira bacana. Domingo nós vamos voltar e o nosso desejo é que todos estejam não somente conscientes, mas desejosos de voltar aos encontros da escola bíblica dominical. E eu quero aqui justificar a importância e a relevância dessa atividade, né? Como, digamos assim, um dos processos mais importantes na formação do caráter de cada membro e visitante de uma igreja evangélica. E eu quero começar dizendo o seguinte, aliás, já comecei, já tem uns 10 minutos, né? Mas eu quero aprofundar dizendo o seguinte, a escola bíblica não é apenas uma atividade educativa, ela não é uma atividade opcional, ela é essencial. Preste atenção, você que está assistindo aí também. Escola bíblica dominical não é opcional, é essencial. Algumas pessoas dizem assim, hoje eu vou na escola bíblica, hoje eu não vou na escola bíblica, eu vou frequentar a escola bíblica, eu só vou frequentar o culto da tarde. Não. Ele não é opcional, ele é essencial. E eu peço que você nunca falte, meu irmão, no encontro de domingo pela manhã, no encontro da escola bíblica dominical. Se por algum motivo de força maior você tiver que escolher entre faltar no domingo à noite e faltar no domingo de manhã, falte no domingo à noite, mas não falte no domingo de manhã. Porque o domingo de manhã é a hora que nós estamos ali juntos, em grupos, estudando a palavra de Deus. Claro que todas as atividades são importantes da igreja, cada uma delas, mas é na escola bíblica dominical que nós alimentamos a nossa alma da maneira mais apropriada possível, digamos assim, com muitos nutrientes espirituais que surgem ali naquele contexto. É como um grupo de cozinheiros de excelência em volta de uma receita e alguém vai trazendo, cada um dentro do seu conhecimento, um tempero para poder fazer com que aquele alimento fique mais nutritivo, mais gostoso. Assim também é na escola bíblica dominical, porque na escola bíblica dominical nós temos um chamado professor que na realidade é um facilitador. Eu gosto de usar a terminologia facilitador. Por quê? Porque o professor não é o dono da verdade ali. Né? Não é o mais inteligente, digamos assim, no grupo. Às vezes, numa sala de escola bíblica dominical, tem alguém que domina mais a temática que vai ser abordada do que o próprio professor. Então, todo mundo participa. Olha que coisa bacana.
Na escola dominical nós temos conteúdos que foram pensados com muito carinho pelos seus escritores. Nós optamos já há uns 3 anos que eu uso o material da Convenção Batista Fluminense. Por que eu uso o material da Convenção Batista Fluminense? Eu poderia até produzir o nosso material. Mas a Convenção Batista Fluminense, primeiro que lá no Rio está o suprassumo da Igreja Batista no Brasil, né? É lá que estão os grandes pensadores batistas do Brasil, não que não haja em outros lugares. Mas no Rio de Janeiro, em especial ali na Convenção Fluminense, estão eles. Segundo, que quando eles pegam alguma temática para discutir, para explanar, para expor, eles fazem isso com uma qualidade muito grande. Quem tem acompanhado as escolas bíblicas aí tem visto o conteúdo, né? Um conteúdo proveitoso. Hoje a Raia estava até falando comigo, olha pastor, olha Godoy, ela não me chama de pastor não, né? Ela me chama de Godoy. Olha Godoy, hoje eu estava vendo que, numa das revistas aí, que dessas temáticas de lição dá para fazer mensagem, eles já estão prontos com uma mensagem para ser pregada, e é verdade. Que é a vantagem de você ter pessoas especialistas fazendo esse tipo de coisa. Nós temos conteúdos e temos uma vantagem, por exemplo, sobre a ministração do domingo, aqui a partir deste púlpito. No púlpito, a mensagem é colocada, mas não é discutida. Na escola bíblica dominical, os temas são discutidos. Os temas, todos eles são discutidos. É ali na classe da escola bíblica dominical, que você pode dar a sua opinião, você pode perguntar a respeito do que ouviu e talvez não tenha entendido direito. Ali você vai ter um tempo maior para poder trazer algum conhecimento que você tem, que vai agregar valor àquilo que está sendo falado, e também um tempo maior para estudar as Escrituras. Por essa razão, é que a igreja precisa estar intrinsecamente associada à educação cristã. Você percebe isso? É diferente daqui. Não que o conteúdo que saia daqui não seja importante, é muito importante. Né? Senão não haveria necessidade de ter um pastor, um pregador na igreja. Aliás, tem algumas igrejas que não têm. Mas é bíblico, a função do pastor é bíblica, a ministração do pastor é bíblica. Agora, nem se compara com as discussões na escola bíblica dominical, por mais simples que seja o facilitador. Por mais simples, desde que, é claro, ele se prepare para a aula. É por isso que a gente sempre diz o seguinte, né? E esse ano a gente quer dar uma ênfase nisso, a Rai vai nos ajudar na escola bíblica dominical, e nós queremos preparar os professores e ensiná-los a se prepararem, para poder ministrar os conteúdos que sejam cada vez mais adequados para o crescimento da igreja. Escola bíblica dominical não pode ser considerada apenas um apêndice da igreja, ela não é só mais um departamento, um anexo, um acessório dentro de uma estrutura geral, ou um mero departamento secundário. Ela não é apenas parte da igreja, e nós precisamos entender isso de uma vez por todas. É a própria igreja ministrando o ensino bíblico metódico e sistemático. Isso é a escola bíblica dominical. É interessante lembrarmos que no início da igreja não existia templo, não existia púlpito, não tinha nada disso não. As igrejas se reuniam principalmente em casas. Com o tempo é que foram surgindo os templos, né? Quando você vê templos lá no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, não são templos de igreja, são templos judeus, né? A igreja, no começo, ela se reunia em casas. E nas casas, você sabe o que eles faziam? Eles oravam, eles louvavam a Deus, mas a função principal deles era estudar os conceitos ensinados por Jesus Cristo. Eles não tinham uma Bíblia como nós temos. Então, quer dizer, para nós está muito mais fácil. Muito embora ali eles tinham uma vantagem. Eles não tinham um livro de Paulo, mas tinham o próprio Paulo para ensinar, né? Era uma vantagem muito grande. Mas, de qualquer maneira, era isso que eles falavam. Ali, reunidos, os primeiros seguidores de Cristo estudavam os ensinamentos dos mestres e dos seus pastores novos que estavam surgindo.
pastores que implantaram a igreja em toda a região da Judéia, se estendendo até a Ásia Menor no primeiro momento e depois por todo o mundo, até nos alcançar aqui em Medeiros Neto também. Em cada cantinho do mundo. 1/3 da população do mundo hoje é cristão. Nesses encontros dos lares, existia uma chance de conversar e tirar dúvidas sobre qualquer assunto relacionado nas Escrituras. E foi assim que a fé nasceu. E isso foi importante para o nascimento da fé cristã. Isso é importante para nós também. Ali, naqueles encontros, os seguidores de Jesus recebiam diretamente do Espírito Santo, através dos seus líderes, que se dedicavam a interpretar os pontos mais complexos das Escrituras, tendo como base sempre a doutrina dos apóstolos. É o que a gente vê lá no início da igreja, em Atos capítulo 2, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não ficavam procurando chifre em cabeça de cavalo, não ficavam procurando criar novidades, né? E assim, hoje em dia o que você vê é muita novidade. Às vezes eu gosto de assistir alguns vídeos curtos que mostram o desenvolvimento da igreja, o que está acontecendo no mundo gospel, e às vezes eu fico muito triste de ver algumas reações das pseudas igrejas evangélicas, né? A forma como eles ministram, aquelas loucuras, aquele negócio do trote que eles têm lá, da marcha, umas coisas que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com doutrina dos apóstolos, é criação humana. A igreja cristã, ela precisa estar embasada na doutrina dos apóstolos, é por isso que a gente não tem e nem busca muita novidade, a gente não precisa disso. Para nós basta a palavra de Deus, amém? É isso que basta para nós. Eu não preciso ver ninguém falando em língua para saber que Deus está no meio de nós, porque a palavra de Deus me diz que onde estão 2 ou 3 reunidos, ali está o Senhor. Eu não preciso de ninguém virando cambalhota para saber que o Espírito Santo está se manifestando, até porque o Espírito Santo não é guia de macumba para incorporar em ninguém, né? Ele não incorpora em ninguém. Ele fala aos nossos corações, é diferente. E muito embora fica mandando um recadozinho ou desaforado, né? Que o que você vê muito na internet é isso, é um mandando recado para o outro de forma desaforada, ou fazendo profecia de maldição na vida de alguém, ou até profecia de bênção do lógico. É claro que se eu chegar para o Renato e dizer, usando como se eu estivesse aqui sendo usado por Deus, que Deus tem um grande propósito na vida do Renato, é óbvio, isso é óbvio, eu não estou discutindo, né? Ou então dizendo que aqui no meio de nós tem alguém que está com dor de cabeça, que está com problema no relacionamento, ou que está com alguma dificuldade financeira, isso não é revelação de Deus, isso é o óbvio que acontece. Aliás, qualquer coisa que eu falar aqui, eu tenho 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. É o mesmo percentual que tem aqueles profetas, né, que são os videntes, essa turma aí que bota negócio na parede, aí mãe fulana de tal, traga o seu marido de volta, essas coisas todas aí. E não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos aprender a doutrina dos apóstolos, viver segundo o ensinamento de Deus. E eu vou dizer para vocês, às vezes eu reclamo, mas sinceramente, de todo o coração, com sinceridade, eu agradeço a Deus pela vida desta igreja. Aqui a frequência na escola dominical ela é considerável. Ainda não é 100% como nós gostaríamos, mas a cada domingo o número de frequentadores é legal, é um número considerável. Faltam muitos ainda, muitos crentes que pelos mais diversos motivos não vêm para essa atividade importante, mas eu já agradeço a Deus por aqueles que vêm. E nosso objetivo para o ano de 2024, nessa área da escola bíblica dominical, e eu vou trabalhar em equipe, né, com a Rai, a Neide, né, que vai estar contigo, não, a Edileuza, com a Rai, com a Edileuza, e com toda a equipe da igreja, para que nós possamos incentivar os crentes da igreja para que todos estejam aqui, né? E não apenas estar como se fosse numa missa de corpo presente,
mas estar de corpo e alma, com interesse e dedicação. Eu desejo que esse ano não seja apenas mais uma atividade da igreja, a EBD, mas que seja a atividade da igreja, a mais importante dentre todas. E aí eu pergunto, hoje em dia, onde tem ficado a EBD no programa geral da igreja? Não só da nossa, mas em outras também, mas principalmente na nossa, né? Tem algumas pessoas que talvez nos assistam aí que não são da nossa igreja. Qual a importância da escola bíblica dominical na sua vida? Na sua vida, na minha vida? Eu me lembro de um tempo, irmãos, eu vivi numa época que o número de alunos matriculados na escola bíblica dominical, em alguns momentos, chegava a ser maior do que o número de membros da igreja. Sabia disso? Eu não sei se essa igreja já passou por isso, mas eu já vivi em igrejas que era exatamente assim. O número de matriculados na escola bíblica, às vezes, era maior do que o número de crentes da igreja. Em alguns momentos, a gente via um número tão grande de pessoas na IBD que a gente ficava impressionado. E a pergunta que não quer calar nesse momento é: quantos estão de fato aqui engajados e matriculados na escola bíblica dominical? Bom, nós não temos esse controle porque algum tempo atrás isso foi suprimido, não somente da nossa igreja, que era a tal da ata de frequência, mas também da igreja, de muitas igrejas, né? Tanto aqui os irmãos vão se lembrar, né? Eu me lembro disso aí. Quantos irmãos, quantos matriculados, quantos trouxeram a Bíblia, quantos leram o texto, tinha um secretário da igreja que tinha, não tinha? Secretário da igreja que ia de classe em classe. Bom, nós vamos demandar para a direção da IBD, aliás, nós já fizemos isso, que tenham pelo menos parte deste controle no ano de 2024. Eu quero saber pelo menos quantos estão matriculados e quantos frequentam. Então, fazer uma espécie de chamada. Nós precisamos entender a importância da escola bíblica dominical e investir nisso. Escola bíblica dominical, irmão, você vê que é tão importante que ela faz parte da essência da grande comissão. Você já percebeu isso? O que diz a grande comissão em Mateus 28:16? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando. Não é isso? E batizando. A IBD não apenas ensina, como evangeliza também. Aliás, a IBD ensina, a IBD evangeliza e a IBD prepara pessoas para o batismo. Ela evangeliza enquanto ensina e ensina evangelizando. A essência da escola, da grande comissão. Mas eu quero caminhar já para uma parte de nossa mensagem, pensando exatamente nas etapas, em algumas etapas que nós consideramos, e algumas questões que nós consideramos, quando nós pensamos e discutimos a escola bíblica dominical. Em primeiro lugar, a escola bíblica dominical, ela tem um alcance importante. E uma das coisas importantes na escola bíblica dominical é a homogeneidade. Homogeneidade. Ele é um instrumento que toda igreja tem, ou toda igreja deveria ter, para alcançar todos os grupos específicos. Ela junta grupos específicos, de forma específica, que pensam igual. Por exemplo, nós temos classe das mulheres, classe dos homens, classe dos adolescentes, classe dos jovens, das crianças, dos pré-adolescentes. Então, essa homogeneidade na reunião ela é muito importante. Ela facilita o estudo de determinado tema dentro de grupo de interesse, dos grupos de interesse que se reúnem, mesmo sendo a mesma temática. Um dia desse eu vou conversar depois com a Rai, com a Edileuza, para a gente fazer uma atividade, um dia que todo mundo estiver sincronizado numa mesma lição, para cada um chegar aqui, se bem que isso vai ser quase impossível, né? Para você ter uma ideia, tem grupo aqui que ainda não passou da primeira
lição do conteúdo do ano passado, do último trimestre. Mas se a gente fizesse isso, se a gente conseguisse fazer isso, você ia ver que incrível. A perspectiva que os jovens têm é diferente da perspectiva que as mulheres têm, é diferente da perspectiva que a melhor idade tem, é diferente da perspectiva que os adolescentes têm. Dentro de um mesmo tema. Por quê? Porque se aborda a temática dentro de uma perspectiva homogênea, dentro daquele contexto, daquela faixa etária, daquele grupo. Já a mensagem do púlpito aqui é diferente, ela é heterogênea. Ela não é homogênea, ela é heterogênea. Ela não é focada para um pequeno grupo. Ela é para toda a igreja. Está dando para entender essa diferença? A mensagem daqui é heterogênea. Claro que a mensagem do púlpito é importante. Eu não estou menosprezando a mensagem do púlpito, mas as discussões na sala de aula, elas trazem um crescimento bastante significativo. A homilética e a explanação de um sermão a partir de um púlpito é diferente do ensino bíblico que se recebe numa sala de aula da escola bíblica dominical. No púlpito, via de regra, não se assusta com o que eu vou falar não, mas é verdade, no púlpito, via de regra, a mensagem é rasa. É bem rasa no púlpito, porque ela precisa ser transmitida de tal maneira que alcance todo mundo, desde o culto ao indouto, desde o mais jovem ao mais velho, desde o tradicional ao mais liberal. Você vê, por exemplo, essa semana eu preguei sobre a volta de Cristo, mas eu não trouxe nenhum conteúdo teológico. Imagina discutir a volta de Cristo numa classe de escola bíblica dominical. É diferente ou não é? Bastante diferente. No púlpito, então, a mensagem é rasa, muito embora seja bíblica. Já na escola bíblica dominical, é necessário que o ensino seja didático, pedagógico, metódico, e tudo isso sem perder o ênfase principal. É diferente, irmãos. É um conteúdo mais elaborado. É um conteúdo com mais profundidade. Ele não é raso, você aprofunda. É um conteúdo, digamos assim, que ele é dissecado. Você disseca as várias questões que estão ligadas à temática discutida para que você possa entender melhor. Isso significa que na EBD nós buscamos ensinar a palavra de Deus com seriedade e esmero, apropriando-nos dos mais diversos recursos educacionais que estejam à nossa disposição. Eu tenho formação na área de pedagogia, né? Eu fiz docência superior, mas eu não uso recursos de pedagogia ou da docência aqui no púlpito. Eu uso recursos de homilética, é diferente. Quando eu vou dar aula, quem já passou na classe de novos crentes comigo sabe do que eu estou falando. Quando eu pego uma temática numa classe de novos crentes, é outra conversa. É outra conversa. Né? E assim também com todos os professores. Né? Nós precisamos fazer isso, precisamos fazer, como diria Paulo, a igreja de Roma, em Romanos 12, no versículo 7, na parte B, se é ensinar, haja dedicação no ensino. E essa palavra vai para os professores. Dediquem-se àquilo que vocês vão fazer. Vocês não estão fazendo apenas uma atividade da igreja, vocês estão fazendo aquilo que Deus planejou que vocês fizessem. Segunda consideração que eu quero fazer. Além do seu alcance homogêneo, a escola dominical ela tem um objetivo principal, que é o objetivo de treinar. Escola bíblica dominical ela tem o objetivo de treinar. Na escola bíblica dominical nós treinamos pessoas, a fim de que essas pessoas, em algum tempo, possam treinar outras pessoas, que por sua vez também treinarão uma terceira geração, e assim sucessivamente. Todo professor de escola bíblica dominical já foi aluno. Tem algum professor aqui que nunca foi aluno? Não existe isso. Então ele aprendeu e ele treinou. E todo professor aqui também já treinou alguém que hoje ensina. Isso é natural. Até na classe de novos crentes isso acontece.
Às vezes você ensina algum conteúdo na classe de novos crentes, e a pessoa que ali aprende, em outra aula, vem e diz, olha, eu ensinei isso para o meu pai, para a minha mãe. Aconteceu comigo recentemente. Uma aluna, não vou dizer quem, mas uma aluna da classe de novos crentes, aprendeu algo comigo e disse, olha pastor, eu cheguei em casa e ensinei isso para minha mãe sabia de outra forma. E ela entendeu o que eu falei, pastor. Eu falei, que bom, que bom. É isso que nós temos como objetivos. É isso que a Escola Bíblica Dominical faz, ela treina para que crentes ensinem outros crentes. E aqui nós podemos ver de maneira muito clara e explícita a orientação da grande comissão em ensinar uns aos outros, a mutualidade do ensino, né? Não existe outra organização no mundo, nem na igreja, nem em qualquer lugar, que cumpra melhor esse papel do que a Escola Bíblica Dominical. Ela é quem cumpre melhor esse papel. A sua abrangência sistemática, a profundidade, os conteúdos, a forma que eles são ensinados, isso é incomparável, sem sombra de dúvidas. A EBD é a maior agência de ensino da igreja. Não tem seminário, não tem curso, seja ele qual for. A EBD é a escola, é a mesma coisa. Eu vou te dar uma comparação. De repente você vai falar, mas no seminário você aprofunda a teologia. Beleza. Agora, será que alguém que não conhece o básico sobre a Bíblia consegue estudar teologia? Alguém que está fazendo uma faculdade, por exemplo, vamos lá, a faculdade de física, ou de química, de biologia, será que ele não teve que aprender em determinado momento da sua vida que 2 mais 2 é igual a 4? Se ele não tivesse aprendido isso, ele poderia estar numa faculdade aplicada, como é a faculdade de biologia, de química, de física? Claro que não. Então a escola bíblica dominical é a base, irmãos, é por isso que ela é importante. Ensino fundamental, eu sei que aqui na escola nós temos professores de ensino fundamental, é o básico. É o básico. Ela não cuida apenas, a escola bíblica dominical, do ensino da formação espiritual, mas ela se preocupa com a edificação geral. Quando nós somos crentes na escola bíblica dominical, frequentadores, assíduos, nós vamos estar edificando a igreja, porque um crente instruído é o melhor crente. Crente instruído é um crente melhor. Ele é mais útil para a igreja, ele vai entender com profundidade o porquê. Como essa semana falando sobre a volta de Cristo, você deve ter visto, se não viu ainda, está lá o vídeo, né? Quando a gente pensa no tempo da volta de Cristo, o importante não é o quando, mas é o como. Então, às vezes, é a pergunta que precisa ser feita, que precisa ser ajustada. E a gente precisa entender isso, né? Que dentro da escola bíblica dominical, a gente vai entender o porquê. A gente vai dissecar melhor aquilo que aprendemos, e isso vai ser útil para a edificação da igreja. Se todo crente da igreja fosse edificado espiritualmente de maneira profunda, a igreja seria outra. Nós teríamos uma igreja envolvente, mais envolvente do que já somos, né? Não que não sejamos, somos. Mais envolvente do que isso, mais participativa. A cada dia que passa, a gente está se aprofundando mais aí nos conceitos, aqui na nossa cidade, estamos nos aprofundando, na rádio, inclusive. Eu quero sugerir a você que ouça a rádio. Agora nós estamos com uma nova dinâmica que é de entrevista. Essa semana nós vamos entrevistar o pastor Natanael, da Assembleia de Deus, sobre o carnaval. Semana que vem nós vamos entrevistar a diretora do hospital, a Dalila, que é crente, para ver como é que ela lida com essas coisas. E na outra semana vamos entrevistar a mãe da Dalila, né, que vai falar sobre as ações dela pró-comunidade dentro do sindicato que ela preside e assim por diante. A igreja é importante no contexto social, no contexto da cidade. Eu sou chamado, às vezes, para, por exemplo, essa semana eu fui em 3 escolas fazer o início da semana pedagógica. Semana que vem, porque essa semana é carnaval, nós vamos estar iniciando um trabalho na Secretaria de Educação.
E no mesmo dia, aliás não, no mesmo dia não, que eu mudei o dia. Na sexta-feira nós estaremos também fazendo trabalho de capelania na escola militar. A igreja inserida no contexto social. Você sabe por que grande parte dos irmãos não vão nessas atividades? Alguns é porque trabalho, a gente entende isso e nem vou mais questionar isso. Mas muitos não vão porque não têm entendimento sobre a importância desse tipo de trabalho. Lá no hospital tem sido abençoador. Tem sido abençoador aquela atividade no hospital, tanto com funcionários quanto com pacientes. Ver as pessoas chorando de sentirem a presença de Deus. No CAPS, os nossos pacientes no CAPS, eles ficam tristes quando a gente não vai. E de vez em quando eu encontro algum na rua, ele fala assim: pastor, o senhor vai no CAPS essa semana? Eu falo, eu vou ou eu não vou. Quando eu digo não vou, ele fala, mas por quê? Porque ele quer saber com detalhes, né? A importância da igreja nesses contextos. E a gente quer continuar com isso. E é através dessa educação, dessa formação, que nós vamos aprender bons costumes, o exercício da cidadania, a formação do caráter. E a escola bíblica era tão importante que, em certo sentido, ela complementa ou às vezes até corrige a educação que é ministrada nas escolas seculares. Quantas vezes nós somos chamados para dar socorro numa escola que está precisando fazer algum ajuste junto aos seus alunos, que, por mais que sejam preparados, os professores não sabem como lidar, né? A EBD é atual e importante para o crescimento espiritual dos crentes e de quem não é crente. Por último, a EBD também, e talvez esse seja um dos fatores principais, ela vai preparar cada um de nós para a vida, ensinando-nos, através da palavra de Deus, e aqui a conexão da palavra de Deus com a escola bíblica dominical, a verdade a respeito de Deus. Aqui nós não temos esse negócio de Deus incorporar em alguém para dizer para revelar a sua vontade, não. A vontade de Deus para nós já está revelada, na sua integralidade. Deus não é e nunca será um vidente, ou incorporará num vidente cristão para poder nos revelar alguma coisa. Ele já nos revelou. Deuteronômio 19 diz que as coisas que têm que ser reveladas já estão reveladas. É isso que a gente tem que entender. Então, na EBD, quando a gente aprofunda na palavra de Deus, nós aprendemos a trilhar o caminho da nossa maturação espiritual, do nosso crescimento, da nossa caminhada de santificação. A importância da escola bíblica dominical está aí também. É o que diz o salmista, lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é que nos orienta pelo nosso caminho, né? E ainda nos garante, nesse mesmo capítulo, no versículo 11, que essa palavra precisa ser guardada no nosso coração. Você recebe do púlpito? Recebe. Mas é na escola bíblica dominical que você vai dissecar ainda mais e aprender ainda mais sobre isso. Meu desafio para vocês, irmãos, vocês que estão aqui, você que não veio por qualquer motivo, que talvez vá assistir essa mensagem, você que não é desta igreja, mas tem sua própria igreja, meu desafio para você e para nós aqui é que nós possamos levar mais a sério ainda do que já levamos a escola bíblica dominical no ano de 2024. Amém?